Pessoal, muito bom dia. Hoje, mais um 1º de dezembro, a semana que inicia o 1º de dezembro para todos nós. E a gente que trabalha com AIDS é uma semana que a gente enlouquece, ou quase. Mas como a gente faz isso faz algum tempo, não é verdade, Harley, querido? Bom dia, bem-vindo. A gente acaba conseguindo fazer com que as coisas deem certo. Então, primeiro eu quero agradecer a todo o pessoal que vai estar participando desse nosso webinário 2023, os desafios do Brasil no combate ao HIV. Quero agradecer a parceria do SENAC, agradecer a parceria da GSK, agradecer a parceria da Janssen, que foram os 3 apoiadores que tornaram possível, né, esse nosso encontro. Primeira mesa que nós estamos abrindo o webinário vai acontecer segunda, terça, quarta e quinta, sempre a partir das 10h30. Primeira mesa vai falar da situação atual da epidemia da AIDS no Brasil, um diagnóstico e as questões mais importantes. Então, tem um time bastante interessante para vocês acompanharem aí. E eu quero trazer para a nossa conversa o Harley Henriques. O Harley é coordenador do Fundo Positivo, administrador de empresas, com mestrado em gestão e sustentabilidade, foi fundador do GAPA Bahia e tem uma larga experiência quando a gente fala de enfrentamento ao preconceito, à discriminação, ao HIV e à AIDS e a todas as particularidades, né, as especificidades e desafios que o HIV traz para nós no Brasil e para todos nós que estamos no planeta Terra. Harley, muito prazer em te receber, muito obrigada por aceitar nosso convite. A bola está com você, com os convidados, até meio-dia. Vou acompanhar aqui com muito prazer esse bate-papo que está abrindo 2023, os desafios do Brasil no combate ao HIV. Gratidão e muito obrigada por estar com a gente sempre e por fazer o trabalho que você faz. Um grande 1º de dezembro para todos nós. Beijo, obrigada. Muito bom dia, Roseli, e obrigado à Agência AIDS pela parceria, pelo convite. Somos parceiros aí. A Roseli que divide comigo um momento da epidemia do HIV, que foi extremamente desafiador, final dos anos 80, início dos anos 90. E aqui estamos, como a Roseli comentou, mais um dia, 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS, só que não é um dia 1º de dezembro comum, né? Digamos assim. É um 1º de dezembro também que coincide com uma transição de governo federal. E é importante que a gente tenha esse elemento aqui nesse webinário. O que é essa mesa, inclusive, que é uma mesa que vamos falar da situação do HIV hoje no Brasil, mas olhando um pouco o que foram esses anos de antiga política, né, atual política de HIV/AIDS do governo federal e o que pode ser também para esse governo que aí se inicia. E aí eu conto com a colaboração para essa mesa de convidados muito fortes, potentes, no campo do HIV/AIDS no Brasil. Primeiro, trago aqui a convidada, a doutora Maria Clara Giana, médica sanitarista, formada pela Faculdade de Medicina de Santa Casa, São Paulo, em 85. Foi diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual entre 88 e 94. E, atualmente, está coordenadora adjunta do Programa Estadual de São Paulo e do Centro de Referência CRT de São Paulo. Também uma querida parceira que divide comigo também, com a Roseli, o movimento de HIV dos anos 80 e 90. Então, temos muito para conversar aqui hoje e contar com a colaboração da doutora Maria Clara. Bom dia, doutora. Bom dia, Roseli, bom dia, Harley. Que bom que a gente pode estar junto mais uma vez num Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Já estivemos próximos em tantos eixos, né, Harley? Tantos momentos tão importantes, e acho que você traz bem, né? A gente está num momento importante de transição, de muita expectativa do que pode ser aí
os próximos anos no enfrentamento à questão do HIV, das ISTs, aqui no nosso país. Vamos, então, aqui contar também com a colaboração da Márcia Leão, que é advogada, atuando na área do direito civil, coordenadora executiva do Fórum de ONGs AIDS do Rio Grande do Sul. Bom dia, Márcia. Muito obrigado aqui por estar conosco. Oi, Márcia está sem áudio. Liberou agora? Sim. Então, bom dia, Harley, bom dia, Clara. É um prazer estar aqui hoje com vocês. A gente iniciando aí as semanas do 1º de dezembro, que, como a Roseli já disse, nos enche de atividades, mas é sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Bom, teremos também aqui está entrando. O nosso querido também companheiro de luta aí, embora os nossos novos comunicadores no campo do HIV/AIDS têm falado que a gente tem que parar de usar termos bélicos, né, na comunicação, mas companheiro do movimento de HIV/AIDS, o Jair Brandão. É até interessante ele ter entrado aí, porque é um desafio essa mesa. Quando ele entrou, eu vi ali que tinha uma televisão com o jogo aparecendo, o desafio de falar de HIV/AIDS no momento que o Brasil vai jogar, né? Então, mas é isso aí, a pauta é importante, a gente não pode parar de falar, então a gente vai ter que ter essa mesa nesse webinário, é importantíssimo. O Jair Brandão, com HIV há mais de 30 anos, é assessor de projeto da Gestos desde 2005, é um dos mobilizadores da Rede Nacional de Pessoas com HIV/AIDS, da RNP Brasil. Bom dia, Jair. Bom dia, Arley. Bom dia, Márcia. Bom dia, Clara. Bom dia a todas e todos e todos aqui. Maravilha, pessoal. Então, para iniciar o nosso bate-papo, né, nossa conversa aqui, nesse seminário, eu queria passar, então, logo... Vamos passar para a doutora Maria Clara, que desafios do Brasil no combate à HIV/AIDS, né? Olha o tema desse webinário, desafios. Acho que não são poucos, né? Não são poucos. Talvez, sei lá, a gente não pode comparar, sem dúvida nenhuma, com o início da epidemia, mas nos últimos anos, possivelmente, é o momento mais desafiador que nós temos aí. Para entender um pouco a epidemia da HIV hoje no Brasil, doutora Maria Clara, no campo da epidemiologia, que a gente tem escutado que não foi produzido nos últimos anos um conhecimento acerca da epidemia que nós temos hoje no Brasil. Do ponto de vista da epidemiologia, do ponto de vista da prevenção, dos serviços para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, qual é a epidemia que nós temos hoje? E já trazendo por desafios, que eu sei que é uma epidemia desafiadora, o que é que poderia ser feito? Bom, são muitas perguntas que eu vou tentar aí olhar, né, sobre como que a gente tem visto esses últimos anos, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer, e eu tenho feito isso ao longo do tempo, a importância do Gerson Pereira na coordenação do programa, e eu vou falar, inclusive, desse desafio, né? Do programa, eu vou continuar chamando do Programa Nacional de IST/AIDS aqui do nosso país, né? O Gerson, inegavelmente, fez um trabalho muito, muito importante, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer isso nesse momento. Foi um trabalho que garantiu, por exemplo, que o programa se mantivesse características importantes na sua resposta. Isso não quer dizer que a gente não tenha tido prejuízos também na resposta, né? Eu acho que a gente, no que diz respeito ao acesso aos antirretrovirais, nestes anos, a gente conseguiu manter de uma forma bastante regular. Aqui e ali, agora com alguma dificuldade, mas isso
eu acho que é importante a gente ressaltar. Acho que a gente também conseguiu acesso, de alguma forma, aos insumos de prevenção. Foram mantidos no nosso país, né? A dificuldade maior tem sido aí com o gel lubrificante. Uma dificuldade, eu acho, que a gente teve nos últimos anos foi com relação à comunicação sobre a importância, né, da questão do HIV, da AIDS no nosso país. A gente deixou de ter uma comunicação mais oficial através da grande imprensa, da mídia, e acho que isso faz falta, né? Isso não é o suficiente, mas acho que faz falta. A gente olhando para a questão da epidemia, a gente tem uma epidemia inegavelmente concentrada, é uma epidemia que atinge de forma muito importante no nosso país homens que fazem sexo com homens, mas a gente precisa também qualificar um pouco mais o que significa essa epidemia concentrada e trabalhar de verdade com estratégias de prevenção que envolvam essas populações mais vulneráveis. Acho que a gente... nós, né, e aí eu acho que a gente tem falado conjunto aí de atores da gestão. Hoje nós temos dificuldades, né? Temos iniciativas bastante inovadoras no que diz respeito a levar a PrEP, a profilaxia pré-exposição para as populações mais vulneráveis e que de verdade precisam ter acesso, mas acho que a gente ainda pode ter uma resposta mais forte. Em termos de política indutora, porque eu acho que o Ministério da Saúde ele tem esse perfil de induzir estados e municípios, né, a levar à frente política pública. Acho que a gente perdeu nesses anos. Acho que hoje a gente tem uma resposta que poderia ter uma participação maior da gestão estadual, de gestões municipais, à medida em que esta pauta ela seja valorizada, né? A nossa pauta, a pauta do HIV e da AIDS, ela possa ser priorizada. E acho que a gente perdeu em termos de política indutora, né? Política indutora para a comunidade, política indutora que leve essa estratégia para a gestão, né? E também... a gente tem questões graves no que diz respeito à questão do financiamento, que a gente vem tratando, que a gente vem colocando. A gente, para 2023, tem uma dificuldade enorme no que diz respeito ao orçamento previsto, que a gente vai ter que encontrar formas de regularizar para que a gente tenha estratégias efetivas, né, que possam de verdade acontecer em estados e municípios. No que diz respeito aos serviços, né, que acompanham as pessoas que vivem com HIV/AIDS, acho que no país inteiro a gente tem uma dificuldade enorme, que é a questão de profissionais de saúde que possam compor de verdade essas equipes e que esses serviços eles possam ser fortalecidos, né? Eles possam ser fortalecidos no que diz respeito às estratégias de testagem, às estratégias de vinculação, de adesão, de retenção nos serviços de saúde, e acho que é uma questão que a gente precisa ter muita atenção, né? Que é a qualidade dos serviços que a gente tem ofertado nos estados e municípios. A gente tem aí redução importante das taxas de mortalidade no nosso país, né? Aqui em São Paulo, a gente tem hoje, de 2021 para 2022, aí uma redução importante, continuamos uma redução importante da taxa de mortalidade, mas quando a gente vai avaliar aqui no estado de São Paulo as respostas municipais, a gente vê que elas são diferentes. E também nos estados, a gente vai ver que também as respostas elas são diferentes, né? A gente precisa olhar, né, para a questão das taxas de mortalidade. Por que em 2022 as pessoas ainda morrem em decorrência da AIDS no nosso país, né? Então, qualidade de serviço, como que a gente oferta, a dificuldade que a gente ainda tem de levar o diagnóstico para as populações mais vulneráveis. Como que é isso, né? Como é que a gente ultrapassa e como é que a gente melhora essas informações a respeito das taxas de mortalidade, taxas de incidência, casos novos, né? A gente tem a taxa de redução do número de casos novos ano a ano, mas a gente acredita que ainda a gente pode fortalecer essas estratégias ainda mais. E as estratégias aí no que diz respeito a direitos humanos, né? Acho que a gente perdeu de uma forma importante nos últimos anos, né?
um diálogo maior com as não governamentais, em que a gente possa cada vez mais trabalhar com a questão de estigma, de discriminação, no que diz respeito às populações mais vulneráveis e também as pessoas que vivem com HIV. A gente sabe que isso é chave, né? Trabalhar com essa questão de estigma e discriminação vai ser chave para que a nossa resposta ela também seja mais adequada. Em um Dia Mundial de Luta contra a AIDS, este deve ser o nosso tema, né? Como que a gente pode ter um enfrentamento de verdade adequado no que diz respeito a essa questão. Para iniciar, Harley, são alguns pontos que eu trago aí para a gente conversar e olhar como que isso pode de verdade acontecer. Fantástico, doutora Maria Clara. Eu acho que para iniciar essa conversa, traz pontos assim que são estruturais, né? Para se pensar hoje o que é o tema dessa mesa, que é a situação atual da epidemia. Então, são eixos estruturais, né? Eu concordo que a gente tem, sim, que, por mais que tenha, vou usar de alguma forma, tido alguns retrocessos, mas, sim, a gente tem que identificar que a gestão, tendo ficado à frente do Dr. Gerson, que é um profissional comprometido com o tema, desde a primeira gestão da política de AIDS no Brasil, o doutor Alain Guerra de Macedo, ele é desse momento. Então, ter uma pessoa nossa à frente da gestão, isso foi extremamente importante, porque mostra que tem conhecimento técnico e compromisso. Mas, sem dúvida, ao usar esse termo de retrocesso, a gente identifica aí alguns pontos, já que a doutora Maria Clara traz. O não investimento em campanhas de massa. A gente não viu nesses 4 anos campanhas de massa, né? Seja aquelas raras que de vez em quando estavam acontecendo nos últimos tempos, que era aqui no Dia Mundial de Combate à AIDS ou no Carnaval. Não se falou mais em termos de política de comunicação em HIV/AIDS. E métodos de prevenção, que a gente viu especialmente o gel lubrificante, não ser mais disponibilizado. E esse tema que eu vou usar até como gancho para chamar a próxima convidada, que foi algo que a gente lutou tanto ao longo desses anos da epidemia, de identificar que a epidemia de HIV/AIDS é muito mais do que um tema de saúde, mas é um tema especialmente também de direitos humanos. E aí traz a vulnerabilidade, né, das novas infecções, sempre tendo um recorte de classe e de raça, e também, infelizmente, o número de óbitos que ainda existe. E então, eu trago aqui a Márcia para conversar também com a gente. Márcia, coincidentemente, semana passada, o Fundo Positivo estava reunindo o grupo de organizações apoiadas do movimento de HIV/AIDS para falar desse momento. E eu queria um pouco também agora escutar de ti, que é do movimento de HIV, movimento social, movimento comunitário, e a Roseli foi muito feliz, inteligente em compor essa mesa com 3 atores estratégicos para o sucesso que foi a política de AIDS no Brasil. A gestão pública, o movimento de HIV e o movimento de pessoas vivendo. Aqui nós temos essas 3 representações. Do ponto de vista de movimento social, Márcia, como é que você vê hoje a política de AIDS no Brasil e desafios para o ano que se inicia? Sabe, Harley, assim, e do meu lugar de fala, né, não só na coordenação de um fórum ONG-AIDS, mas eu milito no movimento AIDS desde as décadas de 90, e isso acabou que, de certa forma, também me influenciou muito nas minhas questões profissionais, que acabei me especializando em direitos humanos e
indo profissionalmente muito mais para um lado que dialoga diretamente com as questões do HIV e AIDS. A gente não pode pensar nada disso se não considerar o primeiro ponto é de que nós temos uma epidemia que ela é uma epidemia multifacetada, ela é uma epidemia múltipla, então ela sempre precisou de uma construção que fosse feita com múltiplas respostas. E aí a sociedade civil se mostrou muito essencial e muito parceira no início de todo esse processo com a epidemia de AIDS, e a gente, nesse momento, não tem como desconsiderar isso, né, de toda essa construção. Nós vivemos atualmente um momento histórico democrático que traz a esperança de um avanço na ditadura de costumes e religiosa que se instaurou aí nos últimos anos e fez com que se avançassem em pautas mais conservadoras, deixando de se ter um olhar por pautas que já tínhamos trazido e já dávamos como consolidada, né? Durante um período, nós pensávamos que esses avanços, esses direitos conquistados seriam definitivos, mas esses movimentos que a sociedade faz, eles nos mostraram que essa não era uma realidade. E nós precisamos, então, retomar esses debates de temas que dialogam diretamente com a epidemia de AIDS, como o direito à prostituição, os direitos da população LGBTQIA+, a redução de danos no uso de drogas, a defesa acirrada do SUS e dos seus princípios com acesso universal aos medicamentos, e o enfrentamento da morte civil, que é essa agenda que tão conservadora que tem hoje em dia, fez com que a gente voltasse a discutir a questão do enfrentamento à morte civil, né? Porque o peso do estigma que se colocou sobre as pessoas vivendo com HIV/AIDS hoje em dia é maior do que era há anos atrás. Mas precisamos também discutir direitos trabalhistas, previdenciário, assistência às pessoas vivendo com HIV/AIDS, entre tantos outros temas. Hoje a gente enfrenta, então, um momento político e social que ele é bastante conservador, onde pautar essas agendas, né, elas acabam sendo engessadas e fica muito mais difícil porque nós não temos acolhida nessa escuta, seja através do executivo, do legislativo e da própria sociedade, que acaba vivendo um momento que considera essas pautas como pautas agressivas e ofensivas. A gente tem visto isso no cotidiano, mesmo agora, após o momento de eleição, quando ainda várias pessoas vêm sofrendo agressões e discriminação, não só na questão do HIV, mas em todo aquilo que perpassa por essa agenda, que ela seja mais aberta à discussão e vinculada à questão da agenda de costumes. Essas estruturas de participação social em espaços governamentais também foram modificadas ao longo dos anos e utilizadas pela gestão como um instrumento de divisão do movimento social, e isso né, acaba que reflete também em como a gente vem conseguindo pensar essa resposta de uma forma coletiva, falando do movimento social, né? Se a gente for fazer um resgate aí, vamos pensar que primeiro se acabou, né, ainda lá no início dos anos 2000, com as reuniões dos fóruns de GT, quando se criou a CAMES, depois se mexe em toda a estrutura da CAMES, aí nos anos já 2013 para cá, vem se mexendo na estrutura para criar já uma cisânia dentro do movimento e quebrar esses elos de união que fortaleciam o movimento e propiciavam que a gente pensasse uma resposta de uma forma mais efetiva, e isso é amplamente agravado no momento em 2019, quando sai o decreto 9759, que extingue diversas instâncias colegiadas e de participação popular, né? E que mostra como a participação comunitária, que era apregoada já na Constituição Federal, ela não estava tão consolidada assim, que as gestões não entendiam como sendo algo que realmente deveria ser mantido. Então, hoje a gente enfrenta um momento político e social que ele é bastante conservador, onde pautar esses diversos temas, eles acabam encontrando uma parede que não nos deixa passar, e a gente precisa, neste momento, encontrar uma sociedade, a gente encontra, nesse momento, uma sociedade civil que precisa se reorganizar, né? Precisamos de uma sociedade civil que ela deixe de ser preocupada com as pautas individualistas, né, porque está pensando muito mais na sua questão interna, porque a maioria da sociedade civil foi tão oprimida e foi tão incentivada que se desmantelasse, que hoje em dia tu tem uma sociedade civil que não tem recurso financeiro nem para manter o seu pessoal mínimo, e com isso acaba que não consegue ter uma formação de atuação política mais incidente.
E para conseguir avançar nesse ponto, eu acho que a gente precisa, nesse momento, pensar como com a nova gestão que vem aí, porque no executivo nós tivemos uma mudança significativa com o processo eleitoral, né? Então a gente espera que a partir do ano que vem a gente consiga ter um novo fôlego aí, enquanto sociedade civil, de pensar na luta de novo através de uma pauta mais progressista. Mas a gente também precisa pensar que nós precisamos reconduzir a frente parlamentar, uma frente parlamentar que seja atuante e forte no nível federal, como a que nós temos hoje em dia, e que foi um grande instrumento, né, para propiciar que nesses últimos anos a gente conseguisse ainda levar alguma coisa da sociedade civil. É um imenso desafio que vem aí pela frente, que é reconstruir todas essas instâncias de diálogo da sociedade civil de uma forma que seja parceira, mas também uma forma respeitosa, e precisamos também relembrar de coisas que a gente já não tem relembrado na nossa prática, né? A gente precisa voltar àquele discurso lá do Herbert Daniel da solidariedade. É fundamental nesse momento a gente pensar isso para conseguir pensar a construção dessa resposta à epidemia de AIDS calcada muito mais nos direitos, pensando e enxergando essa necessidade de ter os direitos tão recolocados e deixar de dar menos atenção para essa pauta mais conservadora, né? Eu acho que aí tem um pontapé inicial para a gente discutir um pouco sobre isso, né? O papel da sociedade civil, trazendo muito mais de novo aquilo que a gente já discutiu lá nos anos 80 e 90, que é a solidariedade, de novo a garantia dos direitos. Só que assim, a gente não pode deixar de pensar aqui também que nós vamos precisar fortemente falar sobre pontos que a gente não imaginava que fossem sofrer tanto também agravamento, como é a questão do financiamento sobre o SUS, e que vai afetar toda a questão da resposta ao HIV/AIDS, porque põe em risco, inclusive, o acesso ao tratamento, né? Então, a gente precisa também ter isso muito no olhar, né, assim, muito à frente, que a gente não pode deixar de pensar que um orçamento que teve os cortes que essa proposta de orçamento que está aí tem, e apesar de agora estar se discutindo muito na equipe de transição a questão de como é que vai se fazer para a questão do Bolsa Família e tal, a gente tem um corte na saúde que é muito grande, um corte específico nas questões do HIV e AIDS, que também é de um impacto imenso, né? E a gente precisa pensar para onde é que vai isso. Esse corte ele se dá na parte de aquisição de insumos, então isso pode refletir na questão do acesso ao diagnóstico, porque vai entrar na parte de testes, vai pegar o fornecimento de outros insumos, então a gente precisa ter isso aí no olhar, nesse momento em que a gente precisa se reconstruir também enquanto movimento social, pensando em trazer de volta a garantia dos direitos, e mais que qualquer coisa, pensando de volta em unir o movimento social. Acho que teu microfone está fechado, Harley. Agora... obrigado por avisar, Márcia. Que trouxe aí uma série de contribuições extremamente relevantes ao olhar para o diagnóstico da epidemia que nós temos hoje no Brasil e o que temos de desafios. Eu pegaria até aí como um dos principais pontos já trazidos pela Márcia, que é a participação comunitária, né? Que foi tão importante para a construção da política de AIDS no Brasil, através dos fóruns de representação, que foram destituídos. Então, como a própria Márcia falou, a gente tem uma epidemia que ela é estrutural, e por ser estrutural, a resposta dela tem que ser múltipla e diversa. Como foi construída no Brasil? Diversos atores se mobilizaram e trabalharam em conjunto, como eu já mencionei, a gestão pública, movimento comunitário social e de pessoas vivendo com HIV. Então, Jair, querido companheiro aqui presente, no campo do ativismo social, né, que foi tão forte para as conquistas que nós temos no campo do HIV/AIDS, a gente tem uma política farmacológica hoje no Brasil graças ao movimento de HIV dos anos 90. Protocolo de plano de saúde devido também ao movimento de HIV, do ativismo de HIV dos anos 90. A gente tem um ativismo diferente, você consegue enxergar,
E esse ativismo que nós temos hoje no momento, como ele pode contribuir para reverter um pouco esse diagnóstico aqui que a doutora Maria Clara traz e que a Márcia também traz. Oi, Harley. Bom, primeiramente, estamos escutando bem? Bom, primeiramente, eu acho importante, eu queria até reforçar algumas falas que a Márcia e a Maria Clara falou, porque colocaram tantos desafios que a gente concorda também, né, com esses desafios. Para mim é indiscutível o compromisso, né, do Dr. Gerson Pereira nesse processo aqui, nesse período aí do enfrentamento da pandemia, mas infelizmente a gente tem o DCCI comprometido com a pessoa comprometida e um governo que não é comprometido com o enfrentamento do HIV, então é meio contraditório esse processo. É importante iniciar, eu acho, essa discussão, reforçando que hoje estamos diante de vários desafios, como já foi apontado, mas 2 desafios eu acho que é fundamental aqui falar. Uma é a ameaça sofrida pelo nosso Sistema Único de Saúde, né? Onde a AIDS é toda atendida no SUS, né? Todos os serviços da AIDS estão no SUS. E o outro é o estigma e a discriminação em relação a nós, pessoas vivendo com HIV e AIDS. Reforçando que tivemos aí o índice de estigma em pessoas vivendo com HIV aqui no Brasil e tivemos como resultado que 64% das pessoas vivendo com HIV e AIDS ainda sofrem estigma e discriminação em nosso país, ou seja, estamos aí entrando na 4ª década da AIDS e ainda temos a questão do estigma e a discriminação como um importante desafio, né, a ser passado, a ser ultrapassado nesse processo. Temos também, que eu acho que é importantíssimo, a questão dos números de infecções. Ainda temos 43 mil novos casos anuais de HIV, ou seja, temos hoje cerca de 118 casos de HIV por dia em nosso país. Temos ainda casos de AIDS, pessoas ainda morrem de AIDS, é mais de 10 mil pessoas, né, que perdemos 10 mil vidas por ano também. Isso significa, gente, cerca de 27 pessoas morrendo de AIDS em nosso país ainda na 4ª década da AIDS. Então, são muitos fracassos nesse sentido ainda, né? Eu vejo que o enfraquecimento da política de AIDS se deve também a esse cenário conservador e fundamentalista, na qual a Márcia falou, a política atual, né, do governo atual, né, que por inúmeras vezes e repetidas, né, se contrapôs às próprias diretrizes do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, somando-se a isso os ataques antidireitos e antidemocráticos também, os ataques ao nosso SUS, a cultura de ódio, a violência, as falas preconceituosas e as fake news, né, lembrando que foi esse próprio governo disse que nós, pessoas vivendo com HIV e AIDS, somos despesas, que a vacina da Covid também ela infecta com o vírus HIV também, né? Além disso, também a extinção dos espaços de participação política, como a Márcia já colocou aqui também. Então, gente, nós temos uma resposta nacional hoje que ela precisa ter uma abordagem multifacetada e intersetorial, como a Márcia falou, e visando ampliar a realidade da integralidade do SUS, né? E isso através da construção de uma agenda intersetorial comprometida com o enfrentamento à AIDS-fobia, ao machismo, ao racismo, à LGBTQI-fobias e outros preconceitos e desigualdades sociais que nós estamos enfrentando hoje, né? E o ativismo que estamos aí hoje, ele precisa ter essa agenda, né, para poder enfrentar tudo isso, né? A AIDS, nesse atual governo, infelizmente, na agenda da saúde, ela vem sendo invisibilizada fortemente, né? E essa invisibilidade enfraquece o enfrentamento ao HIV e AIDS, né? Então, nós, enquanto ativistas do movimento AIDS, rede de pessoas vivendo com HIV, precisamos ver na nossa agenda como a gente buscar ferramentas ou estratégia para poder enfrentar esse desafio, né? Temos uma epidemia que grita por respostas embasada nas noções de cidadania e de direitos, né? Em especial em direitos humanos, dignidade e existência, visando a integralidade na resposta, né? Também temos uma epidemia com a ausência de respostas voltadas para adolescentes e jovens, né? Falta de informações nas escolas sobre questões de prevenção HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis também, né? Isso é importante, a gente retornar com essas ações que parou também, né? Eu acho que a Covid-19, ela escancara, né, as desigualdades e impactou muito na nossa política de HIV e AIDS, né? Trazendo desproporcional impacto
e consequências para os serviços de prevenção, de acolhimento e consequências para os serviços também no acolhimento, no diagnóstico e tratamento de nós, pessoas vivendo com HIV e AIDS, e também grupos que estão vulnerabilizados, né, em relação ao HIV e a AIDS também, né? E isso aumentou mais ainda essas vulnerabilidades. E aí, seja por condição de especial fragilidade, seja pelo generalizado empobrecimento da população, né? Então, é importante também falar que houve uma sobreposição dos problemas estruturais, como já foi mencionado, no enfrentamento ao HIV e dos problemas conjunturais devido à emergência da Covid no Brasil. Então, todos esses desafios estão aí para o ativismo atual, para o ativismo do movimento AIDS, né? Então, precisamos urgentemente rever as estratégias. Uma questão também é a reestruturação dos serviços de especializados em HIV e AIDS também é imprescindível hoje. Muitos estão desestruturados, muitos estão sem recursos humanos, e com isso impacta no atendimento e no acolhimento e na assistência para quem vive com HIV e AIDS, né? Então, precisamos de uma resposta com o uso de linguagens, porque hoje a gente tem uma resposta sem sintonia, no uso de linguagem sem sintonia com as pessoas vivendo com HIV e AIDS e com as populações vulnerabilizadas, né, pelo HIV. E longe da educação popular em saúde. Infelizmente, a gente tem isso. Porém, claro, não podemos esquecer dos avanços, né, que vem tendo, como a questão da PEP, da PrEP, né, também, do I igual a I, mas, porém, o acesso ainda é limitado às populações que mais necessitam dessas estratégias. Ou seja, o princípio da equidade está longe de ser utilizado, né? Então, não podemos esquecer isso. Não avançamos muito em relação à transmissão vertical do HIV. Temos apenas somente 4 cidades que conseguiram, né, zerar a transmissão, mas milhares aí que não conseguem, né? Eu acho que, como a Márcia colocou, a questão do legislativo, a gente avança na questão do marco jurídico, mas, na prática, a gente não consegue avançar ainda pelo grande ainda questão do estigma e da discriminação. E assim como temos aí a estratégia igual aí, né, indetectável igual a intransmissível, que é um avanço, a gente não consegue, a política nacional não consegue visibilizar essa estratégia nacionalmente, através de campanhas, como já foi colocado aqui, a falta de campanhas nacionais, não somente em dezembro, não somente no carnaval, e mesmo assim que teve no carnaval, não contempla tudo isso. Então, temos debilidades na integração e intersetoriais, sob diversos ângulos também, né? Eu acho que a falta de complementariedade entre a saúde e a assistência, bem como das estratégias de comunicação, requer revisão, aprofundamento e ação urgente na resposta à epidemia, né? Eu acho que isso é um pouco o que a gente vai poder aqui discutir mais, é uma introdução aqui para esse momento, né? Que eu e a Márcia, o Arley, a Clara vai poder trazer aqui. Eu acho que é isso, e vamos aí continuar nesse nosso diálogo. Teu áudio está fechado, viu, Arley? Novamente. Chegando. Bom, eu vejo alguns pontos que terminam tendo uma confluência aí entre as 3 pessoas aqui que trouxeram essas reflexões sobre o diagnóstico atual da epidemia, que vem entender a AIDS como um tema estrutural, né, que traz as vulnerabilidades de classe, de raça, acesso. Acho que é uma palavra que, por mais que talvez não tenha sido tão explícita, mas ela está presente, né, na fala dos 3. Como a gente pode lidar com essa epidemia, que eu vejo que desafios que vocês trouxeram parecem desafios que a gente conseguia identificar nos anos 90, há quase 30 anos atrás, né? É fato, a gente tem um país muito diverso, sem dúvida, né? A gente tem um CRT, doutora Maria Clara, que é um exemplo de política pública para o mundo, como foi a política nacional, né? Mas, assim, do ponto de vista de gestão, né, doutora Maria Clara, a gente sabe que nós temos diferentes Brasis. Mesmo sabendo que a senhora está à frente do CRT, mas a senhora tem um conhecimento também da gestão
município e do Estado, do ponto de vista de política pública, até identificando, eu acompanhei na mídia, aqui na agência AIDS, né, a manifestação que se teve em São Paulo, relativo ao corte. Vi também que a senhora contribuiu com o Fundo Positivo, com o podcast sobre esse corte, que mais de 400 milhões de reais que afetam 12 pastas do Ministério da Saúde, com uma gestão municipal e estadual, ela pode contribuir para uma política mais equânime de HIV/AIDS no país. Então, Harley, eu coloquei inicialmente, e eu acho que é muito importante que a gente tenha, inicialmente, e acho que nós três falamos sobre isso, né, da importância do Ministério da Saúde enquanto um grupo que coloca para os gestores municipais, estaduais, a importância do enfrentamento da questão do HIV/AIDS. Nesses diferentes aspectos que a gente aqui discutiu, que a Márcia trouxe, que o Jair também colocou e que eu também, que eu também aqui coloquei. Quer dizer, essa política indutora, né, que olha o enfrentamento da epidemia nesses diferentes aspectos, ele é fundamental, né? Os estados, a gente tem, lógico, uma independência enorme da gestão estadual, da gestão municipal no nosso país. Mas a gente tem que ter diretrizes claras, nacionais, que apontem para isso. Eu tenho uma expectativa enorme que a gente possa ter aí de volta. A gente achou a mudança, né, de programa nacional de STI, de hepatites virais para DCCI, a gente achou muito complicado, né? É um exemplo, né? A gente deixou de ter o programa nacional de STI, de hepatites virais. Eu tenho expectativa de que um dos caminhos possa ser esse, que a gente volte a denominar e dê importância, inclusive na denominação. Isso influencia muito municípios e estados. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, à medida em que a gente deixa de ter essa figura da coordenação sendo valorizada, vários municípios deixaram de ter coordenadores municipais, deixaram de achar que era importante. Municípios de grande porte, incluídos na política de incentivo, deixaram de valorizar a questão da AIDS com a necessidade que a gente tem para que isso possa acontecer. Então, eu acho que é uma questão muito importante, né? Eu tenho também uma expectativa grande de que essas discussões elas possam envolver as diferentes instâncias de gestão. A gente tem tripartite nacional, falar enquanto espaço da gestão, com participação de secretários estaduais e secretários municipais de saúde. Quando você pauta questões importantes nossas que possam ter reflexo em estados e municípios, a pactuação entre partite ela é muito importante. Depois a gente tem aqui no espaço da gestão a tal da CIB, da bipartite, onde a gente também pauta e leva as questões para dentro dos estados. Mas este processo da gestão, né, é um processo muito importante. Como aqui a gente vem tratando, essa discussão intersetorial com a educação, com as outras áreas de assistência e desenvolvimento social, por exemplo, com as secretarias que tratam da questão da cidadania, isso vem também de uma forma importante à medida em que a gente tem uma pauta colocada pelo nível federal e que venha para estados e municípios, né? É fundamental que a gente possa ter, de novo, né? E a gente já teve, como a gente vem falando aqui, essa discussão que envolva as escolas, né? Um espaço intersetorial tão importante que a gente leve a discussão da questão do HIV, de estigma, de preconceito, levando para os espaços também da educação. E a gente já foi muito mais feliz com essa discussão, por exemplo, nas escolas, né? E a gente deixou de ter, a gente aqui ali ainda tem alguma discussão com as escolas, mas eu acho que é muito incipiente frente ao que já foi. Porque, como a Márcia bem trouxe, a gente passa por um momento muito conservador
em que muitas vezes é até mais conservador da gestão do que da própria população. Eu lembro que, durante muito tempo, qualquer pesquisa que levasse, e há pouco tempo teve isso, né? Que levasse a importância de se discutir prevenção de HIV, de IST, de gravidez na adolescência, os pais eles são favoráveis a que isso aconteça. Em vários momentos, a gente viu isso acontecer, e mesmo hoje, se a gente for conversar nesses espaços, isso vai ser valorizado. Mas a gestão, ela tem tanto receio, muitas vezes, né? A direção das escolas, os próprios gestores, de levar essa discussão, né? Aqui em São Paulo, a gente tem, de alguma forma, conseguido alguma parceria para manter essa discussão, né? Mas se a gente não tiver, né, essa possibilidade, e aí não acho que é só na sociedade, né? A gente tem um grupo onde você leva, por exemplo, a discussão para a Assembleia Legislativa, onde você tem deputados, muitas vezes, muito conservadores, que levam como se fosse uma questão da sociedade, e muitas vezes não é. Né? Então, acho que a gente tem que levar essa discussão para o enfrentamento, né, dessa discussão intersetorial, e encarar mesmo, né, que, apesar da gente estar nesse momento conservador, a gente tem grande parte da população que também quer que esse processo possa voltar a acontecer. A gente teve o presidente Lula sendo eleito, né? Se a gente vê que grande parte da população elegeu o presidente, né, uma pauta, que é uma pauta, e eu sei que não vai ser fácil a gente levar todas as pautas ao mesmo tempo, porque a gente tem aí espaços, né, tanto do legislativo, às vezes ainda muito ressabiado com algumas questões, mas a gente vai ter que levar essa discussão para frente, porque senão não vamos, de verdade, encarar e levar a discussão da epidemia de uma forma complementar, né? De uma forma integral, como a gente aqui está na expectativa de que isso possa voltar a acontecer. E o SUS, né? Recursos humanos no SUS, como a gente estava discutindo, é uma pauta muito importante, né? Fortalecimento dos serviços que acompanham as pessoas que vivem com HIV e com AIDS, necessário para que a gente possa dar conta, e, ao mesmo tempo, fortalecer as nossas ações com a atenção primária, né? Ninguém está discutindo a importância de se levar um processo que integre as ações, onde a gente tenha a atenção primária cada vez mais envolvida no diagnóstico, e que os municípios possam definir de uma forma articulada com estados e com nível federal, como organizar, como que a gente pode organizar esse processo no país de uma forma a que o modelo, né, o que eu sempre penso assim, o modelo ele não pode ser mais importante. A gente defender um modelo de levar a atenção às pessoas que vivem com HIV para a atenção primária. O modelo ele não pode ser mais importante do que a realidade dos serviços de saúde e do que a gente pode de verdade acontecer. Não sei se eu estou sendo clara, mas como que muitas vezes no município onde você tem um serviço que acompanha de uma forma adequada, que se articula com a atenção primária para que todo o processo possa acontecer, é o mais importante, né? A atenção integral e de qualidade, ela é mais importante do que qualquer discussão de modelo para mim, entendeu? Às vezes a gente se acaba discutindo, olha, o modelo mais interessante é este, mas na realidade esse modelo é um modelo que não dá conta de que de verdade isso possa vir a acontecer. Acho que é isso, gente. É tanta questão que passa aqui que eu espero que está sendo clara para trazer essa discussão aqui para nós. Muitíssimo, Clara. Nessa mesa que nós estamos iniciando o webinário da Agência AIDS, trazendo esse diagnóstico da epidemia que nós temos hoje no Brasil, a epidemia de HIV/AIDS, quase, como o Jair traz, quase 4 anos de décadas, né? Quase 40 anos com HIV/AIDS no Brasil.
E ainda tantos desafios, como vocês trazem, mas, assim, desafios que a gente tem desde o momento da epidemia, como o estigma. Como o estigma ainda é forte em relação à epidemia de HIV/AIDS. Por que que a gente tem, no país, um número ainda tão alto de óbitos? Eu recordo que eu estava, há um pouco tempo atrás, eu recebi uma ligação de um amigo ativista que mora na Holanda. Ele tinha ido assistir um filme num circuito alternativo de cinema, de um filme brasileiro. Acho que Deus tem AIDS, nome assim. E no final, nos créditos, aparece o número de óbitos no Brasil. E ele ligou surpreso para mim. Por que o Brasil tem tanto óbito? Então, por que o Brasil ainda tem tanto óbito? Por que a gente tem um nível de infecção tão alto ainda com esse recorte de classe e raça? Márcia, a gente, como eu mencionei, a gente estava com um movimento semana passada, um movimento de AIDS. Um universo, não diria restrito, mas era um grupo de 440 instituições do Brasil, do movimento, que inclusive saiu daquele encontro semana passada, uma carta que é um documento que vai para a equipe de transição, especialmente para reverter o corte de mais de 400 milhões das pastas da área de saúde. E eu vejo que muito dessa carta, eu estava aqui olhando, né? Muito das reivindicações que o movimento de AIDS reunido semana passada traz, como foi trazido aqui por vocês. Por exemplo, como recomposição da estrutura institucional do departamento de HIV, como a doutora Maria Clara trouxe agora. Um departamento que, logo no início da gestão federal atual, ele deixa de ser um departamento de HIV/AIDS, um programa nacional. Então, se você pudesse, quanto movimento de HIV/AIDS, você faz parte de um pool nacional do movimento de HIV/AIDS, quais outros pontos, se você pudesse acrescentar para uma equipe de transição, levando em consideração esse diagnóstico que a doutora Maria Clara traz, que o Jair traz, quais os pontos que poderiam ser acrescentados para essa equipe de transição que está, o deputado Padilha, o ex-ministro Chioro e outros aí, que poderia o movimento de AIDS trazer como contribuição para a equipe de transição? Eu acho, Harley, que, bom, são vários pontos, né, e acho que fica muito evidente, assim, o quanto essas questões, eu acho que a Maria Clara, ela foi muito feliz quando ela disse que esse apagamento do nome da AIDS dentro da sigla do departamento, ele traz um peso muito grande, porque a questão simbólica que está por trás disso é o que realmente faz a diferença lá na ponta. E acho que a gente vai ter uma amostra disso muito clara se pegar o boletim esse que vai ser lançado agora, né, o de 2022, que a gente já conseguiu ver alguns dados prévios aí, e que mostra que 12 estados têm uma taxa de detecção, por exemplo, em gestantes maior do que a média nacional, né? E por aí a gente vê como a questão do HIV/AIDS, desse apagamento no contexto nacional, ele acaba refletindo nos estados e, como a Clara muito bem trouxe, vai indo também isso para o âmbito do município. Então, eu acho que sim, pensar em como se pode ter um departamento que ele, eu não estou dizendo programa aqui, porque na estrutura organizacional lá que se colocou do Ministério da Saúde, o departamento é composto por vários programas, e eu acho que a AIDS tem que ser um departamento, ela tem que ser maior do que uma coordenação ou que um programa, né? Ela precisa ter essa coisa maior. Mas que o simbólico do nome, ele traz, sim, todo um peso. Mas eu penso que outro ponto que é importantíssimo com essa equipe de transição é que se garanta também a questão dos recursos para a AIDS e que se mantenha uma autonomia nessa gestão dos recursos da AIDS e que isso seja
possível de ser revisto, inclusive no âmbito dos estados e dos municípios. A gente sabe que isso é um tema muito delicado para ser discutido quando a gente pensa em estados e municípios, de querer que retorne ao recurso da AIDS, ele ser carimbado para a AIDS, porque acaba que por muitas vezes os municípios e o Estado preferem no formato que o recurso vá para o bojo da vigilância, mas a gente entende, enquanto sociedade civil, e a gente tem visto isso ao longo dos anos, que quando nós tínhamos um recurso que ele era carimbado especificamente para a AIDS, era mais fácil da gente conseguir monitorar as ações e, de certa forma, tensionar para que elas fossem realizadas, coisa que não vem ocorrendo, e aí, assim, eu não posso me furtar de falar do meu lugar, né, do meu território aqui, que é o Rio Grande do Sul, que infelizmente continua despontando aí no novo boletim como, né, o estado que tem os maiores números, né, e isso não é nem um pouco feliz de se dizer, e para mim já é bem desgastante há muitos anos, vem sempre falando, quando saem os dados do boletim, a respeito disso. O Rio Grande do Sul, ele é o estado com o maior número de casos de detecção em gestante, é o maior número de taxa de detecção em casos de HIV por nascidos vivos, Porto Alegre é a capital que tem maior taxa de detecção, que existe, inclusive, maior do que a média do estado e da média nacional. Então, assim, é uma série de coisas e que a gente cada vez mais fica pensando o quanto esse formato de que o recurso ele não está mais carimbado especificamente para AIDS, como ele era antigamente, que propiciava que a sociedade civil tivesse um acompanhamento maior dentro das instâncias de controle social do recurso. Isso dificulta, porque o Rio Grande do Sul, por exemplo, apesar de todo esse cenário que a gente tem da epidemia aqui, nós tivemos, há um par de anos atrás, a interfederativa, né, que era uma estratégia feita para se pensar uma resposta à epidemia de AIDS por diversos atores, e essa interfederativa teve, por exemplo, um aporte de recurso do governo federal substancial. E nesse momento de tanta escassez de recursos públicos, o Rio Grande do Sul, no prazo que tinha, não executou as ações e, portanto, dos 3 milhões que foi repassado ao Rio Grande do Sul, foram executados menos de 300 mil e o restante do recurso ainda está em discussão se vai ser devolvido para a União ou o que vai ser feito, porque apesar do Rio Grande do Sul ter apresentado um novo plano de execução agora, né, já depois de ter vencido todo o processo do recurso está parado aqui há tantos anos, ainda por cima não se sabe se vai poder ou não. Então, isso eu acredito que não é uma questão que acontece só no Rio Grande do Sul. Então, para mim, um ponto, eu acho que de se pesar na transição, é sim de pensar de novo nos recursos serem carimbados para a AIDS e não continuar no bloco só da vigilância. Eu penso que um outro ponto primordial é que se volte o diálogo com a sociedade civil em todas as esferas do SUS, como é garantia constitucional, né, da questão dos movimentos comunitários estarem dentro da estrutura do SUS. Mas penso que o movimento AIDS, no longo dos anos, se mostrou como essa participação comunitária ela foi efetiva para auxiliar em vários processos de diálogo, ainda mais quando a gente pensa num contexto social em que tu tem diversas populações que vêm passando por um processo maior de vulnerabilização. A gente tem tido um problema de um empobrecimento muito grande que ocorre ainda maior pós-pandemia. Esses últimos anos tem sido muito difícil para diversas das populações em que dentro do HIV/AIDS a gente trabalhava mais diretamente, como é o caso de profissionais do sexo, usuários de álcool e outras drogas, e a gente acabou notando que essas populações, a população de travestis e transexuais também foi extremamente afetada na pandemia, e tudo isso dificulta muito mais se pensar uma resposta, ainda mais sem uma ação do movimento social. E aí a gente precisa, então, que também conste dentro de toda a questão de reestruturação, quando a gente for pensar na política de AIDS, para além da questão financeira, em se ter uma frente de diálogo com o movimento social.
a nova gestão que vai se colocar né, no governo federal e o Ministério da Saúde, eles têm que estar abertos a acolher. E isso vai valer também para quando se pensar na construção das campanhas que a gente já falou aí, que há um bom par de tempo, aí, nesses últimos 4 anos, a gente não tem conseguido trazer campanhas que realmente dialoguem com a sociedade, e a gente precisa que isso seja feito. Nós não precisamos ter de novo, na liderança da questão das discussões de AIDS, na gestão, propostas e pessoas que venham propor cisânia entre o movimento social. É um momento da gente tentar se reaglutinar enquanto movimento social e de aproximar a nossa agenda com a discussão da gestão, de forma com que a gente consiga, de novo, retomar as nossas funções com as populações de base. E para isso a gente precisa também de investimento. Precisa de financiamento para as ações da sociedade civil, coisa que não tem ocorrido nos últimos anos, e quando tem ocorrido de uma forma muito precária. Eu reconheço todo o esforço que o Dr. Gerson fez à frente do departamento nesses anos que ele está aí, e que tem conseguido abrir frentes quando a gente não tem esse espaço em outros locais dentro do governo federal, mas assim mesmo ainda precisamos de mais frentes, ainda precisamos de liberdade de poder discutir os temas que são cruciais na construção da resposta do HIV/AIDS. E precisamos voltar a sensibilizar as pessoas. Sabe, eu falei isso ali no início, a gente não pode deixar de repensar a questão de discutir solidariedade, a gente não pode deixar de pensar que as pessoas estão sendo cada vez mais oprimidas e estigmatizadas. A gente conseguiu passar, no início desse ano, foi sancionada pelo presidente uma lei que se aprovou no final do ano passado, no Dezembro Vermelho, que é a lei da garantia do sigilo do diagnóstico para as patologias todas que estão envolvidas no DCCI. Mas isso, apesar das pessoas dizerem, o SUS já garantia a relação da questão do sigilo para o HIV e para outras ISTs, de qualquer doença. A garantia na relação médico-paciente, né? E a gente conseguir aprovar uma lei nesse contexto que tu tem uma agenda de costumes tão pesadas, em que ela diga que a garantia do sigilo do diagnóstico ela é posta para todos, não só para médicos, ela é extremamente importante, porque isso vai refletir, quando tu passa por um processo de tanto estigma, inclusive que a gente pense formas de fomentar o acesso ao diagnóstico, coisa que vinha se perdendo. Mas nós passamos por um momento que é muito difícil, e nós temos que pensar, quando for se traçar uma política de AIDS, pensando numa política de Estado e não numa política de governo, nessa imensa diversidade que a gente tem. Se São Paulo vive um quadro que é extremamente positivo na questão da construção da resposta ao HIV e AIDS, como tem se mostrado pelos dados, inclusive no boletim, nós não podemos dizer a mesma coisa, por exemplo, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi o estado do Brasil em que tem, né, por dados, declarado uma epidemia generalizada. Porto Alegre já tem uma epidemia generalizada há mais de 6 anos. Né, e o Estado vem com esse dado também de epidemia generalizada, onde a gente tem que pensar numa construção de uma resposta diferente daquela que vem sendo pensada numa forma macronacional. Então, eu acho que a equipe de transição ela precisa pensar em como recolocar financeiramente recursos, dar uma autonomia, né, de gestão para o departamento, que eu espero que volte a agregar a sigla da AIDS, por toda essa questão simbólica que isso representa nesse contexto de exclusão e de estigma, mas que também tenha uma autonomia política de gestão, porque consiga pensar campanhas que sejam mais progressistas, que consiga avançar nessas agendas que tínhamos já consolidadas há anos atrás e que se perdeu nesses últimos anos, mas que também consiga pensar de forma que essa nova transição, essa nova recondução aí no departamento da política de AIDS, ela ocorra num formato de que ela seja agregadora dos diversos movimentos sociais que compõem a AIDS e das diversas pessoas, sem se pensar em rupturas dentro do movimento, nem na relação do movimento com a gestão, nem na relação do movimento com a academia, nem na relação interna do movimento, que durante algum período aí
foi fomentado, inclusive na gestão, para que houvesse essa separação. Então, eu penso que é o momento de nós pensarmos união de uma forma geral para responder aos problemas que o país vem mostrando ultimamente. Obrigado, Márcia. Trazer o Jair aqui, mas eu queria que a gente ficasse agora mesmo com uma estrutura de bate-papo, de mesa redonda, né? A gente fosse aqui os 4, embora o meu papel aqui é mais como mediador do que como expositor, mas trabalhando com o meu trabalho, não fico só na posição de dar umas palavrinhas, eu termino também interagindo mais com vocês. Jair, eu acabei aqui, essa coisa das notificações de celular, chegou aqui que acabou de sair que a OMS decidiu que o novo nome para a antiga varíola dos macacos é Mpox, por entender a questão de racismo que esse nome trazia. O movimento de AIDS foi extremamente importante para também rever narrativas, né? Rever terminologias. Eu fiz parte, como fui apresentado, né? De uma instituição, que é o GAPA Bahia, é muito forte no movimento de AIDS no Brasil, e tinha uma campanha que o GAPA Bahia lançou, na época, que uma palavra não é só uma palavra, né? Que era contra a palavra aidético, né? Então, isso saiu, deixou de ser aidético, usar a palavra aidético, foi o movimento que fez essa releitura, trazer isso à tona, né? Não somos associação de pacientes, como às vezes algumas também empresas, mais o mundo corporativo utiliza. Releitura de narrativas, né? Trazendo sempre a pessoa vivendo como sujeito e representatividade, né? Como é que a gente pode pensar também para que o grupo, né, de pessoas vivendo com HIV, ou pessoas que estão vendo aqui a gente, mas que não fazem parte de um coletivo, de um CNPJ, eles podem trazer a sua vivência individual, sua contribuição individual para o coletivo, né? E aí também a Márcia traz um ponto que é interessante, que ela traz muito, que é a questão da regionalidade, né? Traz dados do Rio Grande do Sul, e você é membro da GEST, que até faz parte da rede de apoiados do Fundo Positivo, né? Assinou essa carta que eu mencionei semana passada. Você está na GEST, que é em Pernambuco, que é o nosso considerado bolsão de pobreza do Brasil. Traz também um pouco de dados para a gente, como é enfrentar o HIV/AIDS, né? Num contexto dessa regionalidade que traz a vertente de classe, de vulnerabilidade social, de desigualdade. Queria pegar esses 2 pontos. Oi, tá. E eu também gostaria de complementar um pouco as falas da Márcia, da Maria Clara, que me instigou muito a questão dos desafios. O que é que eu falaria para a equipe de transição se tivesse essa oportunidade? Isso, por favor. Eu acho que isso é importante, né? E aí, eu acho, primeiramente, em relação a essa questão da narrativa, até do estigma, da discriminação, acho que a gente precisa trazer o nome da AIDS de volta, né? Eu acho que aí já começa quando a gente se refere a essa pessoa vivendo. Pessoas vivendo com HIV e AIDS. Porque hoje eu ainda tenho AIDS. Porque eu sou indetectável, mas meu CD4 é abaixo de 200. Então, eu sou uma pessoa vivendo com HIV e AIDS. Eu acho que já começa nesse processo de trazer a AIDS para o nosso dia a dia, né? O nosso cotidiano, porque temos pessoas morrendo com AIDS, então não podemos invisibilizar, temos pessoas com AIDS ainda. Então, acho que aí já é um primeiro processo também para a gente, até enquanto movimento, voltar a isso, né? Uma questão é a questão da AIDS-fobia, que não é sorofobia, é a AIDS-fobia mesmo, porque a sorofobia ela pode ser sorofobia para qualquer outro agravo, né? Nosso não, é a AIDS-fobia que a gente vivencia. E aí, uma questão aqui, trazendo logo de Pernambuco, para não esquecer, hoje Pernambuco ele tem cerca de 36 mil pessoas em tratamento, pessoas vivendo com HIV, né, pessoas com AIDS também, né? É um estado que, infelizmente,
essa invisibilidade, por mais que a gente tenha um bom diálogo com o Programa Estadual de AIDS, com o Programa Municipal do Recife, nós conseguimos ainda ter edital para a sociedade civil, mas não é fácil o processo, né? Inclusive, já entrando na questão quando a Maria Clara traz da estrutura, né, do departamento, essa invisibilidade que a AIDS traz hoje é um efeito cascata vindo para os estados e municípios. Hoje a gente tem estados, aí Pernambuco é um deles, que entrou nesse exemplo dessa estrutura do DCCI, e a AIDS e a tuberculose também está invisibilizada no processo, né? Hoje a gente não tem mais coordenador de AIDS, hoje a gente tem um simples, infelizmente, técnico ou técnica responsável por essa pasta, e que não tem mais aquele poder de autonomia, de dialogar com a sociedade civil, de colocar em prática o que a sociedade civil demanda, sugere, né? Tudo tem que estar muito burocrático nesse processo hoje. E nos estados a gente vê isso. E isso é muito ruim, porque, além da simbologia que a Márcia traz, enfraquece a resposta ao HIV e à AIDS em nosso país, seja nacional como estadual e municipal também. E enfraquecendo isso, você vai ver aí o aumento do estigma, a ausência de ações para as populações vulnerabilizadas, você vê aí que isso fere a prevenção também, você não tem ações de prevenção. Então, tudo isso acontece também, né? Essa invisibilidade da AIDS e também da tuberculose, que é justamente a co-infecção que mais mata pessoas vivendo com HIV e AIDS no mundo, e ela está sendo negligenciada mais do que estava antes, por causa disso também. Então, acho que isso também é um processo. E Pernambuco, por mais que a gente tenha um bom diálogo, né, com o município e com o Estado, temos o Estado com o maior número de equipamentos voltado para a população LGBTQIA+, mas o estigma e o preconceito ainda é muito grande. Os serviços ainda sofrem com desestruturação, né, e aí com o enfraquecimento do SUS, isso dá rebate também nos serviços especializados. Eu acho que sim, concordo que a testagem, ações de prevenção, a PEP, a PrEP, ela tem que ser também forte na atenção básica. Ela precisa ter esse serviço na atenção básica. Mas a assistência às pessoas vivendo com HIV e AIDS ainda precisa que os serviços especializados eles sejam estruturados, porque é mais complexo essa assistência. É muito mais complexo. E a atenção básica ela precisa ser fortalecida. Ela está sendo desinvestida, infelizmente, nesse governo. E ela precisa ser mais investida. Ela precisa valorizar mais os recursos humanos, os profissionais da saúde também nesse processo. Então, a gente vivencia isso também. E aí, a gente tem aí um acordo de cooperação técnica que foi feito pelo Ministério da Saúde com o Ministério da Cidadania, que é de promoção de saúde e proteção às pessoas vivendo com HIV, com hepatite, hanseníase e tuberculose, e que precisa de recurso alocado para sua execução, seja no Estado ou no município também, né? É preciso esse fortalecimento entre SUS e SUAS, que seja efetivado, que se articule essas necessidades das demandas. Por quê? Para que haja, gente, uma resposta comunitária que colabore com a emancipação e a autonomia das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então, a intersetorialidade é uma necessidade para o alcance da proteção social de nós que vivemos com HIV e AIDS. Isso eu falaria também para a equipe de transição, como também falaria que a Márcia colocou, que a Clara colocou, que é o aumento de recursos financeiros para a política, tanto nacional como recurso que vai para os estados ou municípios também, né? Precisamos que o financiamento voltado para a sociedade civil ele seja menos burocrático, não é não ter documentos, mas seja menos burocrático, como foi esse último agora, uma burocracia imensa, terrível, e que seja mais acesso para as pessoas que trabalham com promoção, prevenção e recuperação da saúde. É essencial para o enfrentamento da AIDS, né? E aí, como foi colocado aqui por Arley também, este governo que foi eleito agora, né, é importante que façam todo tipo de estratégia para barrar essa proposta que está rolando no Congresso para o orçamento de 2023. Não podemos aceitar o corte de 407 milhões de reais na política de AIDS. Isso significa que vai atingir quase 18% no orçamento da política de HIV e AIDS, gente. Isso é muita grana, né? Isso vai sim impactar nos medicamentos, no acolhimento, na assistência, na prevenção, né? Eu acho que isso a gente precisa estar ciente, precisa falar para que isso não aconteça. E aí a gente vê com aquela questão dos insumos de prevenção, a falta do gel lubrificante, né? Isso precisa também voltar, né, para isso. Outra questão importante é que
há 4 anos, aí neste governo, não tivemos a incorporação de novos antirretrovirais que estão disponíveis internacionalmente, né? Precisamos dessa incorporação de novos medicamentos, vacinas também, e diagnósticos e equipamentos mais eficazes, com o mínimo de efeitos colaterais possíveis, né, para a gente. A incorporação também da PrEP injetável, isso também é importante, né? E aí, como já foi falado aqui, o estigma e o preconceito ainda é muito forte, e que abalam a vida psicossocial também, nos espaços de sociabilidade, nos espaços também entre familiares, de nós que vivemos com HIV e AIDS. E aí nós temos um problema ainda que a Covid só explicitou, visibilizou, que é a saúde mental, né, de nós, pessoas vivendo com HIV e AIDS. Precisamos de respostas para essa questão da saúde mental, né? Precisamos disso. E reforçar aí também, sem a resposta nacional, ela tem que ter a participação da sociedade civil no processo de construção das estratégias, como já teve e como foi criada. Foi com a participação, foi com a sociedade civil. E aí, reforçando o que a Márcia fala, precisamos ter pessoas que liderem a política de AIDS, que pensem nessa questão de aglutinar, né? Aglutinar. Hoje a gente tem uma diversidade de coletivos e movimentos e redes, né, que estão aí no enfrentamento do HIV e da AIDS, que é importante esse diálogo com todos e todas, que aglutine. Por quê? Porque com isso a resposta vai estar mais forte, a resposta ao HIV vai estar mais efetiva. E eu sempre coloco que todo coletivo, toda organização que ela se cria, que ela nasce, ela é importante, ela é legítima para esse processo, né? Mas precisa que a gente consiga aglutinar, né, todos esses atrizes e atores nesse processo. E é importante reforçar que a política de HIV e AIDS, ela tinha o maior programa de promoção da saúde e proteção dos direitos fundamentais de nós, pessoas que vivemos com HIV e AIDS. E hoje nós não podemos ficar assistindo esse desmonte, né, que infelizmente só tem essa palavra que vem, que é um desmonte em algumas questões da política do HIV e AIDS, né? Lógico, reconhecendo os avanços, mas outros que a gente mesmo está apontando aqui é um desmonte, querendo ou não. E a gente precisa voltar a ter uma política de HIV e AIDS de Estado e não de governos. Porque a política de AIDS, ela é de Estado e ela precisa continuar sendo uma política de Estado e não a política de governo que enfraquece, que invisibiliza, que, infelizmente, reforça os preconceitos. Eu acho que é um pouco isso também aqui. Sim. Acho que Posso todos... falar? Claro, por favor, por favor. Agora que a gente está aqui. Agora que está na interação. Só queria dizer assim, né? Quando a gente olha, mesmo para o estado de São Paulo, Márcia, quando a gente vai olhar para os municípios dentro do estado de São Paulo, as respostas são diferentes, tá certo? Então, a gente tem município acima da média do estado, quer dizer, não está tudo bem. Quando a gente olha as taxas, né, de mortalidade e incidência, a gente vê que a população negra tem altas taxas. Quando você vai comparar, né, questão de raça, é diferente também, né? Então, mesmo em São Paulo, a gente tem uma estrutura que foi mantida aqui de coordenação bem razoável, temos com envolvimento com o Estado, participando de reuniões com a sociedade civil, isso está mantido, mas a resposta também, ela também precisa de ajustes, né? E aí, quando a gente vê acesso, questão de mulheres negras, homens negros, entre gays, o acesso às estratégias de prevenção, a gente tem que falar de acesso às estratégias de população das travestis, das mulheres trans, que são muito menores, os óbitos em decorrência de HIV também nessa população. Quer dizer, quando a gente olha, né, a questão da vulnerabilidade, como que a gente lida, mesmo num estado que conseguiu se manter de uma forma razoável, a gente vê essas diferenças, aí a gente, eu acho que a gente tem que estar atento a elas, né? Eu só queria trazer isso porque não está tudo bem aqui. A gente tem municípios, a Baixada Santista, não é que eu preciso falar disso, né? Eu sei que você não falou isso, mas eu queria verbalizar isso, né? Quer dizer,
A gente tem municípios onde taxas de mortalidade, transmissão vertical de HIV, a questão da sífilis congênita, né? Sífilis congênita no país como uma questão tão importante ainda, né? Então, é isso, né? Essa questão de como olhar, né? Como que a gente tem trabalhado com as estratégias de prevenção já disponíveis e como que a palavra que o Harley traz de acesso, né? Como que o acesso ele está colocado, né? E ele é diferente. No nosso estado, no nosso país, ele é diferente quando a gente vai olhar a questão das populações de menor poder aquisitivo, quando a gente vai olhar a população negra, como a gente vê escolaridade entre as mulheres, a gente vai ver que essa questão também está colocado aqui, né? Como que a gente ainda está olhando, precisando aprimorar, né? Talvez aprimorar esse olhar e, de fato, encontrar mecanismos de garantia de acesso, direitos humanos, garantia de direitos dessas populações, né? Acho que eu queria só trazer isso, que eu acho que para a gente que está na gestão é caro, é muito caro falar disso também. Clara, e não vamos esquecer, desculpa, Harley, eu acabei me metendo aqui. Estamos aqui no bate-papo. Clara, a gente não pode esquecer, então, dentro dessas populações que tu citou aí, que realmente, né, são extremamente vulnerabilizadas pelos contextos sociais todos, mas de trazer uma população que tu sabe que eu tenho, né, próxima, que é a privada de liberdade. E a gente não pode deixar de falar nisso e não pode deixar, se nós for pensar também naquilo que a gente está pensando aí de uma equipe de transição, é que quem venha com um olhar que também pense na população privada de liberdade, porque essa população é uma população que foi completamente esquecida nos últimos anos, inclusive com o direito do acesso ao diagnóstico. E se a gente for parar para pensar em questão de tratamento e em questão de dados, quando a gente trata com privada de liberdade, aí sim a situação ela é muito pior, não só na questão do HIV e da AIDS, mas também da sífilis, das hepatites, a gente sabe como é que está isso no contexto da hepatite C, e também na questão da tuberculose, que aí então a gente é absurda como é que se tem toda a questão dentro da população privada de liberdade, e a gente tem tido um olhar muito pequeno sobre essa população, que já é vulnerabilizada por N outros fatores, né? E aí a gente acaba deixando com que as coisas aumentem quando não sequer propicia o acesso ao diagnóstico e muito menos ao tratamento dessa população. Então, acho que isso também é um ponto, Harley, aí que eu elencaria que quem está pensando lá na transição tem que se lembrar dessa população também, para além de todas as outras que a gente já veio falando aqui. Ô Harley, e aí, eu acho que tem duas palavrinhas-chave aí para que a gente possa repensar a resposta, que é a questão do acesso e o acolhimento também. Não só o acesso, mas o acolhimento, que eu posso dar acesso e não ter um bom acolhimento, né? Então, quando a Maria Clara traz a questão das travestis, das mulheres trans, elas, teoricamente, vamos dar um exemplo de Pernambuco, que tem o maior número de equipamentos voltados para a população LGBTQIA+, e tem ambulatórios, né, voltados para a população trans. Teoricamente, ela tem acesso, teoricamente. Mas na prática, não, porque não se tem um acolhimento que possa fazer com que a travesti que seja da periferia, a travesti preta, e se ela for soropositiva, ela conseguir fazer seus exames, seu acompanhamento, sua prevenção, porque ainda o preconceito ainda é muito grande, né, no acolhimento. E o acolhimento é desde a porta de entrada lá da unidade de saúde, né, com o vigilante lá, aí chega na recepção para depois chegar em quem vai atendê-la. Então tem todo esse processo, né, também ainda, que a gente precisa trabalhar muito ainda, né? E aí você tem um exemplo que foi, inclusive, já colocado, é a questão do acesso à PrEP, né? Pelas travestis, pelas mulheres trans, né? Pelos gays, aí gays pretos também, de periferia, que não chegam para essa comunidade ainda, né? Então, acesso e acolhimento, isso é importantíssimo nesse processo, né? Então, acho que isso é fundamental aqui para que seja repensada essa política de enfrentamento ao HIV e à AIDS também. Perfeito, Jair. Muito feliz em trazer
esse binômio, né, acesso e acolhimento. Né? Muito importante. E reforçando o dado que você traz, né, dos 407 milhões, eu estava aqui dando uma olhada em números, só durante a pandemia, acho que talvez, sem dúvida, foi, né, o maior desafio do ponto de vista sanitário, de saúde pública do Brasil nos últimos anos, onde a gente teve 700 mil vidas que se foram, né? Só durante a pandemia, o SUS teve um corte de 79%. A EC 95, né? Ela está previsto ter um corte de 407 milhões de reais na pasta do HIV/AIDS. Somando os cortes de 12 programas da área de saúde, chega a 3,3 bilhões de reais. São dados muito alarmantes, né? Para tantos desafios que a gente conseguiu identificar aqui e elencar. Então, se já é difícil, se já é desafiador trabalhar com HIV/AIDS, com estigma tão alto, com as infecções relacionadas à vulnerabilidade, à invisibilidade nesses últimos anos, como ficou, como a Márcia traz, populações privadas de liberdade, redução de danos nesse país. Sem dúvida, a invisibilidade de população trans e travestis e sua vulnerabilidade. Trabalhadoras do sexo, gente, né? Como elas deixaram de estar fora da pauta. Então, numa onda conservadora que foi trazida, né? Eu vi semana passada, médico indo lá falar no nosso evento, fala assim, olha, eu estou vendo chegar jovem com citoaglomeravirus, descobrindo, né, como é que pode, hoje, na 2022, né, jovem está sendo identificado com HIV, com AIDS, né? É importante falar a palavra AIDS. O Fundo Positivo foi criado enquanto a política do governo federal na gestão de Dilma Rousseff, né? E a gente logo ali identificou que a gente não podia estar atrelado a uma política de governo, por isso que tornou um fundo privado, mas a gente iniciou como um fundo de HIV. Ao ampliar a missão, a gente tirou o H, fazendo uma alusão exclusiva ao HIV, mas nós mantivemos em respeito à nossa história e entendendo que, sim, a gente tem que falar da palavra AIDS. Né? Então, como a gente pode... Vou estar chegando ao fim, né, dessa primeira mesa do webinário da Agência AIDS, que traz esses desafios aí, e essa mesa é uma mesa de diagnóstico. E se eu vou trazer para vocês, olha só. Olha que interessante. Que na carta que o movimento de AIDS, presente semana passada em São Paulo, traz que vai sair esse documento para a equipe de transição. Olha os pontos elencados. Tudo foi falado aqui hoje. Recomposição da estrutura institucional do Departamento de HIV/AIDS, reconstituição do orçamento das políticas de combate à AIDS, do Sistema Único de Saúde, com a revogação da SC95, garantia de investimento em pesquisa científica e incorporação de novas tecnologias no SUS, como a manutenção e acesso das existentes PEP e PrEP, ampliar e qualificar ações de comunicação
implementação da redução de riscos e danos, como estratégia na gama de prevenção combinada, trabalhar para uma abordagem multifacetada e intersectorial, visando ampliar a realidade e integralidade do SUS, a garantia da interseccionalidade e da intersetorialidade nas políticas de combate à AIDS. Tudo foi falado aqui. Olha, não é uma mera coincidência. É porque é diagnóstico, é urgência. Acho que é talvez o único ponto que a gente não falou aqui, que foi o fortalecimento da política de saúde mental, que foi agravada durante a pandemia da Covid-19. Mas dialoga perfeitamente, e aí eu vi aqui todos os três falarem e alguns participantes colocarem, da necessidade dessa relação mais dialógica, voltar entre gestão e sociedade civil, e ativismo social, né? Desse resgate aí. Então, assim, como falas mais de encerramento dessa mesa, falas positivas, de encorajamento, né? Até para a possível liderança que vai se formar, contando que vai ser revisto e vamos voltar a ter um programa de HIV/AIDS do Ministério da Saúde do Brasil. Quais as palavras encorajadoras, positivas que vocês trazem para esse Dezembro Vermelho e para essa equipe que possivelmente irá assumir desse novo programa de AIDS do Brasil? Posso falar aqui, já ir começando? Por favor, Jair. Eu acho que um recado que a gente tem que dar é, primeiro, a Resposta Nacional de Enfrentamento ao HIV/AIDS requer medidas enérgicas, ousadas, firmes, persistentes e sustentáveis. E, por fim, quero dizer que eu tenho AIDS, que eu não sou despesa e que não podemos colocar que a AIDS e o HIV, né, ela fique sendo tão atingida por preconceitos, estigmas e discriminações. Quem vive com HIV e AIDS não tem culpa do que estamos vivenciando hoje. Então, acho que é isso. Obrigado, Jair. Bom, vou eu, então vamos fazer agora a ordem inversa, né? Começou com a Clara e foi para o Jair, agora começa com o Jair. Eu acho que a gente tem que de novo, se imbuir daquele sentimento de esperança que a gente sempre trouxe enquanto característica de movimento AIDS e lembrar sempre que só a mobilização social, só a participação comunitária é que consegue realmente mudar um país. E é com esse pensamento de que somos nós, a sociedade civil, a participação comunitária que pode mudar um país, que a gente precisa achar de novo a nossa força, pegar a nossa esperança e seguir aí que nós vamos conseguir retomar o que o Jair disse, né? Quebrar estigmas, voltar a quebrar barreiras que foram postas e que nós já tínhamos vencido há anos atrás e conseguir pensar de novo na construção de uma resposta à epidemia que ela realmente dialogue e caminhe junto com as pessoas, e não que ela estigmatize e afaste cada vez mais as pessoas da gestão pública, do trabalho que tem que ser feito. Então, eu acho que é esperança, força e pensar que nós vamos voltar a trabalhar enquanto movimento social, pensando pela mudança no todo. Bom, sou uma pessoa muito otimista também, né, gente? Acho que a gente tem que trazer essa questão do otimismo mesmo, né? Juntos somos mais fortes. Vou para algumas frases que eu super acredito, né? Juntos somos mais fortes. No país, a gente tem muitos profissionais de saúde, vou falar dos profissionais de saúde, muito envolvidos, com um trabalho brilhante no país inteiro, né? Quando a gente passa pelos diferentes estados, aqui eu conheço tanta gente envolvida, tanta gente que faz um trabalho muito, muito importante, que acredita que o trabalho é sim articulado com a sociedade civil, é sim articulado com as pessoas que vivem com HIV, AIDS no país, né? Então, acredito muito nisso. A gente tem um sistema único de saúde no país que precisa ser fortalecido, né? Quando eu olho para a resposta e olho assim para a questão dos serviços, né?
muita gente comprometida, que tem um trabalho muito sério aí ao longo desses anos todos, que precisa também ser valorizada, que muitas vezes não é valorizada, né? Eu acho que a gente tem o Sistema Único de Saúde também é formado aí por grandes profissionais e que precisamos valorizar esses profissionais de saúde que trabalharam durante toda a pandemia, né, que os serviços permaneceram abertos durante toda a pandemia, que tiveram uma resposta tão importante, que continuam tendo essa resposta. Solidariedade, Márcia, é a palavra, né, que marca a gente, né? A solidariedade entre todos nós, essa questão da solidariedade, ela é muito, muito importante. Nós precisamos nos renovar, saber também que os primeiros meses não vão ser meses muito fáceis, né? A gente tem uma gestão que entra e que a gente tem muita expectativa, mas que os primeiros meses a gente sabe que vão ser meses de reconstrução aí do país, né? Se na nossa área, eu olho assim, se na área de HIV/AIDS a gente não tem terra arrasada na resposta nacional, em várias outras a gente tem terra arrasada, né? Na questão da imunização, a gente tem terra arrasada, né? No Ministério da Saúde a gente permanece com um esqueleto e que é lógico que precisamos melhorar muito, mas em outras áreas do Ministério da Saúde terra arrasada, reconstruir na área de saúde mental, reconstruir em diversas áreas, né, da imunização, que está com taxas pequenas, né, com taxas que a gente não acredita que a gente venha ter no país hoje. Mas é otimismo, juntos seremos sempre mais fortes. Eu acho que é essa a resposta aí que eu acho que queria dar para todo mundo. Que bom que a gente está junto nesse 1º de dezembro de novo. Com o Harley, eu estive no 1º de dezembro na Bahia, em 1990, que ele me levou para ver o Lodum no Pelourinho. Já tive com o Jair também, vários primeiros, e com Márcia também. Então, estamos juntos nesse 1º de dezembro com vocês todos. Para mim Nossa, muito legal, muito legal. Muito, mesmo. muito bom. Começar a semana com essa mensagem de otimismo, começar essa semana com esse combustível que está com vocês, né? Mais uma vez, trazendo essa mensagem da solidariedade, que foi tão marcante no nosso movimento de HIV, em toda a sua história, né? A gente tem, sim, uma grande responsabilidade, temos pessoas engajadas, comprometidas. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, a Márcia Leão, a Maria Clara, o Jair, por estar aqui conosco, eu aqui, mediano, em nome da Agência AIDS, como convidado, e dizer que é exatamente isso, que juntos somos mais fortes. A gente foi muito forte nos anos 90, né? E lembrando que a gente não é número, a gente não é despesa, a gente é pessoas. Então, eu dedico também essa primeira mesa do webinário, né, a pessoas que tiveram com a gente lá no início. Então, vou falar só alguns nomes aqui: o Sérgio Tardelli, o Paulo César Bonfim, a Gabriela Silva Leite, a doutora Laí Guerra de Macedo, ao Paulo Roberto Teixeira, sabe? Essas pessoas que fizeram o movimento, junto agora com a Márcia, com a Maria Clara, com eu, com o Jair, com a Roseli Tardelli e com a geração que vem pela frente, né? Tendo o nosso símbolo agora, um menino que fez 2 gols, que ele falou que não é, ele se aliou a determinados temas sociais, como contra o negacionismo, né? Apoiando equipes de pesquisa de Covid. Não é por quê, é para quem. Então, vamos fazer o gol nesse nosso Brasil agora, com solidariedade. Tchau, gente. Tchau, tchau. O tempo. Dizem que tudo tem seu tempo, mas o tempo é relativo, como o futuro. Será que conseguirei me formar em breve? Vou conquistar um bom emprego? Ou ainda não conseguirei me formar, deixando para depois? E quando conseguir, logo em seguida estarei no emprego dos meus sonhos? Presidente de uma empresa aos 25 ou aos 50 anos? Família? Filhos? Não sei. A única certeza que tenho
é que preciso me preparar para o tempo, para o futuro que certamente virá. Afinal, cada um tem seu tempo. É relativo, lembra? Nem atrasado, nem adiantado, cada um no seu tempo. Mas todos com o mesmo propósito, o de ir além, de seguir em frente, de fazer, de aprender, de ensinar. Escolhas que nos fazem comemorar conquistas e aprender com os erros, que nos ensinam a sempre seguir em busca dos nossos sonhos. Chegamos tímidos, esperamos, começamos a levantar as mãos, participar, fazer e pronto, nos tornamos mais onde estamos. Mudamos nós mesmos e ao nosso redor. O nome disso é educação, transformadora, às vezes simples, ora complexa, em salas de aula, laboratórios, em espaços educacionais, onde estivermos, em qualquer lugar mesmo. Só depende de cada um, do tempo de cada pessoa. O tempo é relativo, é de cada um, mas o conhecimento é para todos. Senac, mais de 70 anos formando pessoas para o mundo. A informação é a chave para quebrarmos as barreiras do estigma associado ao HIV. Estamos muito comprometidos com esse propósito. Por isso, estamos presentes em múltiplas plataformas para que você mantenha-se informado. Fique por dentro dos nossos conteúdos através das nossas páginas no Instagram e Facebook. Também temos um canal no Spotify com podcasts com muitos convidados especiais. E não poderíamos deixar de falar dos nossos eventos. A Jornada Participativos é um momento de encontro com muita troca e aprendizado. Venha fazer parte dessa história conosco e seja participativo nessa jornada.